todos os lugares do mundo, seja a África, seja a América do Sul, seja Portugal, seja o Oriente, China, Japão, Índia, em todas elas há uma história comum. Tem vários matizes, tem vários vernizes para diferenciar, mas sob esse verniz, sob essa embalagem, permanece mais ou menos igual. Pode ser um rei, pode ser um deus, pode ser uma figura mais ou menos anónima, pode ser uma figura estranha, exótica, que nós não percebamos muito bem o que é. Pode ter existido, pode ser uma caricatura, mas há algo que une todas estas coisas. Se formos mais fundo, é a relação do homem com o regresso, com a ideia de regresso, da possibilidade de regresso e a nossa visão do regresso. E esta história umas vezes acoita-se na lenda, no mito, na literatura, na poesia, por exemplo, na poesia de Homero, na Odisseia, pode acoitar-se na Bíblia. Todos esses poesos, todas essas exploradas, diz muito do homem na altura e também diz das possibilidades do homem. Porque cada uma dessas leituras, cada uma dessas tendências que o homem mostrou nessa altura, não morrem. Existem no homem contemporâneo. O que acontece é que temos tendência para mostrar uma visão a uma determinada altura, as outras visões continuam a existir entre nós, à espera para brotarem e para exercerem a predominância. O que é que eu quero dizer com isto? Há visões cínicas, há visões utópicas, há visões mais ditas realistas e todas essas visões convivem dentro de cada homem. Cada homem é uma legião, se usar aqui uma expressão mais poética. Todos nós somos todas as possibilidades. Em cada um de nós moram 1000 homens. Cada um desses homens é diferente. E cada um desses homens espera a vez, a oportunidade ótima para vir à tona e para exercer a sua singularidade. É esta a história do regresso. Podemos estar a falar no caso português de Dom Sebastião, podemos estar a falar no caso sul-americano do deus Quetzalcoatl. Não sei se estou a pronunciar bem, deixem-me ver. Ave Quetzal, deve ser Quetzalcoatl. E isto é sempre difícil dizer porque há várias formas de pronunciar, há várias formas de grafar o nome, umas levam acento, outras levam outras letras, e por isso é sempre complicado arranjar a forma ideal para o pronunciar. Deus relâmpago, sul-americano. O que eu quero dizer essencialmente, é isto que interessa, é o que une todas estas figuras, quer Quetzalcoatl, quer Dom Sebastião, quer, por exemplo, Ulisses, e até podíamos ir para a Bíblia, não tanto nas personagens, mas a ideia de regresso. A ideia de regresso que está presente na Bíblia é que não podemos banhar-nos no mesmo rio 2 vezes. Grave esta ideia, grave esta frase na cabeça, porque vai ser útil para tentar desembaraçarmos os nós que possam surgir deste episódio. O que é que interessa no Deus sul-americano? É uma figura importante que de um momento para o outro partiu do seu barquinho, foi engolido pelo nevoeiro, mas antes disso prometeu que um dia havia de voltar com uma promessa de um futuro melhor, com uma promessa que ia voltar com novas ideias e que, quando voltasse, o povo prosperaria. Essa é a ideia que está presente em todos os mitos, todas as lendas, sejam elas mito, no sentido em que não aconteceram ou não aconteceram verdadeiramente assim, sejam personagens históricas como Dom Sebastião. É alguém que parte, é engolido pelo nevoeiro, seja ele metafórico ou não, e há sempre essa promessa de retorno, e assim que ele regressasse, as coisas melhorariam. É essa a ideia que está presente em todos os mitos. Contudo, esta ideia da Bíblia põe-nos alerta para outra situação. Nós temos bem presente que o regresso é complicado. E agora vamos saltar para a epopeia de Homero, a Odisseia. Esse é o vetor que guia Ulisses. Ulisses quer regressar, é isso que o move, é isso que o faz sobreviver a todas as peripécias até alcançar o regresso. E assim que Ulisses regressa, percebe que o regresso é uma farsa. É impossível regressar do sítio de onde partimos. Porque mesmo que consigamos chegar ao sítio de onde partimos, esse sítio já não existe. O que existe é uma variação desse sítio. Regressar àquele sítio imaculado de onde nós partimos é impossível. Esse sítio sofreu as transformações. O sítio não fica à nossa espera. O sítio transforma-se, sofre metamorfoses. As pessoas que existem nesse sítio sofrem metamorfoses. As pessoas já não são exatamente aquelas
pessoas que eram quando partimos. E, aliás, nós também já não somos as mesmas pessoas. Nós sofremos alterações, maiores ou menores, interiores ou exteriores, e tudo isso contribui para que essa miragem do regresso se esfume. Por vezes o que acontece é nós vamos em direção a esse regresso e o regresso não é consumado. E então essa utopia pode persistir na nossa cabeça. Se o regresso for sempre adiado, essa utopia pode persistir na nossa cabeça como, olha, afinal é possível. Se eu, porventura, chegasse ao sítio de onde parti e de onde eu quero regressar, continua porque está numa redoma, como é inalcançável, por mais que caminhemos, esse sítio nunca é atingido. É aquilo que a matemática podíamos chamar uma assíntota. Por mais que caminhemos, esse sítio só é atingido no infinito. E isso pode, por um lado, ser angustiante, mas por outro, promove o sonho, o lado utópico, porque nós nunca vamos tocar, e se nós nunca vamos tocar, não vamos perceber o que é que realmente aconteceu nesse sítio. Ora, com Ulisses atinge esse regresso, não o regresso idílico, porque esse não existe, mas o regresso à realidade que é outra. E essa constatação com aquilo que é impossível de voltar, o regresso é impossível, é outra forma é outra leitura daquelas palavras da Bíblia. Nós não nos podemos banhar no mesmo rio duas vezes, porque o rio é outro. O rio é outro. Aquele rio onde nos banhamos é outro. As gotículas de água são outras. E por vezes basta uma pequena variação, uma pequena gota, se quisermos utilizar uma linguagem poética, para tudo ser diferente. É impossível o regresso. E temos aqui dois exemplos, seja na Bíblia, plasmado nessa frase, nessa ideia, e na epopeia de Ulisses, que o regresso é impossível. E estas duas ideias, seja da Bíblia, seja a epopeia de Ulisses, a Odisseia, mostra-nos que o regresso é impossível. O que é que isso diz de nós, de um povo, seja o português, seja o sul-americano, há uma visão sonhadora e há uma visão cínica. A visão cínica encontra o seu auge na Bíblia. A visão romântica não é possível na Bíblia. Pelo menos eu não consigo encontrá-la na frase é impossível banharmos-nos no mesmo rio duas vezes. A expansão desta ideia é encontrada em Ulisses e depois a visão idílica, a visão romântica é encontrada em histórias como, por exemplo, Dom Sebastião ou o Deus sul-americano. E aqui talvez haja uma nuance nestas duas. É um regresso a um estado da Idade de Ouro, mas é uma Idade de Ouro que supera todas as outras idades de ouro. É um regresso em alta daquilo que porventura possa ter existido. Depositamos todas as nossas esperanças nesse regresso, no regresso de figuras que podem ser deuses, podem ser figuras históricas mas tornadas mito, por exemplo, Dom Sebastião, diz muito de nós, mas também talvez nos tranquiliza a certo ponto. Essas são as visões. Temos a visão bíblica, a visão literária, a visão mítica, a visão... várias visões, mas também não é preciso enverdarmos por todas estas magnas visões. Numa visão mais particular, eu creio que todos nós já sentimos esta ideia de regresso. A nossa relação com o regresso também está muito presente. Não precisamos de recorrer a estas figuras. O regresso ao amor. Tivemos, por exemplo, uma relação de amor com uma certa pessoa, essa relação acabou, seja por que razão for, e nós estamos sempre à espera, consciente ou inconscientemente, que essa relação se replique, ou regresso do amor. Nós estamos sempre à espera do regresso do amor. O que sucede é como Ulisses. Esse regresso, por vezes, não é consumado e, quando é, nós chocamos com a realidade. Já não somos exatamente aquela pessoa que amou, naquela altura. O mundo já mudou, entretanto, e então esse choque com a realidade angustia-nos. O mundo já não é idílico. Isso é se houver regresso. Se houver o regresso ao amor. Essa é uma das visões. Há duas formas de nos relacionarmos com o regresso do amor. Uma é a Odisseia propriamente dita. É o caminho em direção ao amor, que é um caminho nunca consumado. É esta procura incessante de replicar, de regressar àquele estado onde fomos felizes. De replicar todas as sensações, regressar à nossa idade de ouro privada, se quiserem. A outra é realmente encontrar o amor e percebermos que o regresso é impossível. Ou então a nossa ideia daquele amor passado é uma ideia que está
que está povoada de miragens. Ou então, para não sermos assim tão cínicos, nós somos outras pessoas. Aquilo que nós amávamos anteriormente é-nos impossível amar. Ou melhor, nós tornámos de tal forma outras pessoas que estamos quase impossibilitados de amar. Ou seja, o regresso, mesmo acontecendo, não acontece. Nós somos estranhos àquele... Imaginando que o amor é uma província, nós chegamos à província, uma província que nós, à primeira vista, é-nos familiar, mas a uma leitura mais profunda nós percebemos que somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros nessa província e nada do que existe nessa província, na província amor, nos diz alguma coisa. Tudo aquilo nos é estranho. Tudo aquilo que nos tranquilizava, tudo aquilo que nos entusiasmava, morreu, sofreu metamorfoses. Mais uma vez, o regresso é impossível. E aqui é que nós podemos evoluir ou tornarmos outras pessoas no sentido em que temos que conviver com essa diferença. Temos que conviver com essa crua verdade que é o regresso é impossível. E o que é que isso nos vai fazer? Ou vai nos conduzir à loucura, a um estado de maior solidão, ou então tentar criar relações diplomáticas com essa nova província. Porque a província que nós idealizamos, a província de onde nós partimos para fazer as nossas aventuras, já não existe. O que existe é uma variação dessa província. Nós já somos outros e agora cabe-nos a nós tentar criar ligações diplomáticas com o fito de tentar extrair alguma coisa de bom. Alguma coisa havemos de conseguir recuperar. Com perseverança, com empenho, com paciência, alguma coisa havemos de recuperar dos escombros dessa cidade, dessa província que já não existe. Essa província pode existir sob a forma de escombros. Se nós formos pacientes, havemos de conseguir, não digo a totalidade, porque isso é impossível, mas talvez a recuperar alguma coisa desses escombros. A deambulação levou-me até aqui para sumariar este episódio. Numa palavra, este episódio tratou da nossa relação com o regresso, da nossa relação homem maiúsculo de todos os tempos. É uma relação que é perene, está cá desde o início, que tem as suas metamorfoses, mas sob esse verniz do diferente há algo que as une a todas. É a nossa relação com o regresso, as várias versões, uma versão mais romântica, uma versão mais cínica. Tentei aqui apresentar uma visão panorâmica daquilo que é o homem e daquilo que existe tanto em formato de arte, em formato de mito, mas também em formato de um formato mais privado. E se de alguma forma, já que o regresso nos moldes utópicos é impossível, se há uma coisa a resgatar. Até ao próximo apiadeiro.